Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um painel da Expert. Nesse painel a gente vai comentar e explorar um pouquinho um tema que tem chamado bastante atenção, dado todos os eventos aqui que a gente tem assistido do ponto de vista macroeconômico. E esse painel trata de real estate. E para me ajudar, temos aqui o Thiago Lima, sócio responsável pela área de real estate na JGP. E para a gente falar um pouquinho desse setor aqui, eu começo puxando o gancho com o Thiago. Thiago, se apresenta um pouco melhor, fala um pouco da JGP, que dispensa apresentações, mas acho que talvez poucas pessoas saibam desse foco também em real estate e um pouco de como vocês estão estruturados, o que a gente pode esperar da gestora daqui para frente. Primeiramente, seja muito bem-vindo nesse painel também. Giancarlo, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme para mim e para a JGP estarmos presentes na Expert, que sempre traz muitos insights, muitas informações para os investidores e, eventualmente, uma oportunidade enorme para a gente para se aproximar dos investidores e do mercado, né? Então, a gente aqui na JGP, a gente já há um bom tempo pensou, né, em como crescer a estrutura da gestora para ativos e líquidos e para outros tipos de ativo que trouxessem, eventualmente, um pouco desse desejo do nosso investidor de estar mais exposto a ganho de capital, outras classes de ativo. Eu acho que o real estate é uma classe de ativo que tem chamado muita atenção, né, tem passado por mudanças bastante estruturais no passivo que financia o mercado imobiliário, e a gente está nessa esteira tentando montar aqui algo que seja relevante. A gente quer se tornar um player bastante relevante, quer fazer bem feito, e quer tirar proveito de toda a infraestrutura, né, que a JGP tem para que a gente consiga fazer algo diferente, algo que seja grandioso e que gere retorno que os nossos investidores procuram. Maravilha, muito bom. Como você comentou, a gente tem passado momentos, acho que muito peculiares aqui, né, na dinâmica de real estate. Eu acompanho essa indústria já há algum tempo. Fiz um pouquinho de cada coisa, já fiz a gestão de fundos imobiliários, quando entrei na XP também tive o guarda-chuva da análise, então já vi alguns ciclos aqui, então acho que você pode contribuir muito mais do que eu nesse sentido. A gente teve alguns solavancos por conta dessa subida agora de juro, né? A gente teve uma perspectiva um pouco mais apertada em termos de inflação, discussões fiscais, e tudo isso às vezes coloca o investidor um pouco na defensiva, e às vezes a gente acaba esquecendo as características ali do investimento de real estate, o que ele pode, né, por definição, proteger de poder de compra, de valor de longo prazo. A gente esquece um pouco da dinâmica também microeconômica que esse setor possui. Como é que está a cabeça de vocês em termos de estrutura, de conjuntura daqui para frente para essa classe? Pois é o que a gente se pergunta aqui o dia inteiro, né? A gente aqui, com todo o nosso DNA imobiliário, de engenheiros que tem por aqui, a gente gosta de fatiar os problemas, né? Então, a gente costuma dizer, primeiro tem que ter um entendimento claro que o mercado imobiliário é feito de ciclos, né? E quando a gente vê a conjuntura atual, a gente vê muito ruído, né? A gente está tentando separar aqui o que é informação, o que é ruído, o que é conjuntural, o que é estrutural, e o que faz parte do momento em que cada segmento está passando dentro do seu próprio ciclo, que foi acelerado com todo esse processo de pandemia, né, de reforma fiscal, de todas as questões políticas que a gente está vivendo, né? Então, tem que ter esse big picture. Tendo esse big picture, eu acho que fica mais fácil a gente entender que a gente precisa separar, né, o que é oportunidade momentânea de entry point, o que é oportunidade também na ponta das aquisições, né? Porque esse é o verdadeiro dilema do gestor, né? Equilibrar esses pratinhos, né? E normalmente a maior dificuldade é a gente perceber que às vezes o mercado ele não trabalha muito de forma contracíclica. Ou seja, quando o mercado está bom para comprar, todo mundo quer vender, as cotas estão lá embaixo, ninguém consegue emitir, as captações ficam restritas. Quando, na verdade, os preços estão muito altos, é quando você deveria, na verdade, reciclar e fazer disposição de ativos, o mercado, na verdade, está comprador e tem muita oferta de capital. O que acontece agora é que nessa conjuntura você ainda tem o somatório de outras duas coisas que deixam esse cenário mais turbulento e mais obscuro e opaco, né? Que é a questão da pandemia, né? Que coloca um grau de incerteza muito grande em como e quando
alguns segmentos irão retomar e ter esse rebound, todo mundo fica fazendo apostas, é agora, é depois, é aqui, não, nunca mais vai voltar. E existe também a preocupação econômica de quando, eventuais turbulências políticas podem dar mais volatilidade, eventualmente pode prejudicar essa janela, né? Então, diante disso, a gente está tendo uma visão aqui, um stance muito de longo prazo, né? Eu acho que é o clichê clássico do mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário, ele é por si só uma classe de ativo de longo prazo, né? As pessoas não sabem, mas um componente muito relevante do retorno vem do longo prazo. Então, para concluir aqui, a gente tentar ser mais objetivo, acho que o que a gente tem feito é como estruturar a gestora. Às vezes, nascer com um fundo, as pessoas não vamos estruturar a gestora para que a gente tenha verticais estratégicas, para que a gente consiga surfar tanto o ciclo de curto prazo quanto o ciclo de longo prazo e a partir do momento que a gente entende essa conjuntura, fazer as nossas apostas ali de alocação, de captação e de investimento. Então, tem um quê um pouco oportunístico também na estratégia, que é mais tático do que estratégico, que a gente vai estar utilizando. Em algum momento eu posso detalhar aqui quais são esses pilares, mas essa é um pouco da nossa visão. Então, tem que ter esse pushback, olha o todo, estrutura e, aos pouquinhos, né, tudo que é grande começa pequeno e o que a gente quer fazer aqui é priorizar o fazer bem feito. E aí você tocou num ponto interessante, né, que é a questão do prazo. Eu acho que, à exceção da pandemia, que provavelmente ninguém viu algo parecido, né, no mercado, todos os outros fatores, ou seja o Brasil ou o mundo, eles já passaram por isso em algum momento e a indústria de real estate já era muito forte e consolidada desde então, né? Então, se a gente for falar de inflação, se a gente for falar de um cenário de juros mais alto, de câmbio desfavorável, perda do poder de compra da moeda, o real estate ele já passou por tudo isso, né? O Brasil já passou por isso com uma indústria de real estate consolidada e ao longo do tempo a gente viu que essa indústria ela preservou bastante poder de compra, ela tem um papel fundamental ali no asset allocation dos investidores e se a gente tirar um pouquinho de lado essa questão da pandemia, a gente consegue entender que no horizonte mais dilatado isso continua sendo muito verdade. Agora, a pandemia mudou bastante o jogo, né? Ou mudou estruturalmente ou trouxe boas reflexões sobre a dinâmica desses setores. E aí a gente vai poder detalhar um pouquinho mais eles aqui, shopping center, laje corporativa, galpões logísticos, mas eu acho que tem algumas mudanças mesmo que vieram para ficar, seja de comportamento dos indivíduos, seja de inserção ou modalidade com que esses ativos são construídos e posicionados. Então, falando um pouco dessa parte mais micro, né, entrando um pouco já nos setores, eu queria que você fizesse essa ponderação, falando um pouco, olha, no geral, né, a classe de real estate ela tende a se comportar dessa forma, como vocês entendem que deve acontecer, mas quais dinâmicas micro para cada setor a gente deve esperar daqui para frente? O que teve de fato de impacto da pandemia? Como é que vocês estão enxergando o ritmo de recuperação para esses setores aqui para frente? Se tem alguma coisa que veio para ficar, né? Muita gente levanta a bola aí a gente teve o home office, né, pegando forte no começo da pandemia. A gente tem temas também como o e-commerce que devem afetar shopping centers. A gente teve uma demanda muito grande por ativos logísticos, talvez a gente tenha um atraso. Enfim, eu estou jogando várias coisas que são os meus pontos de vista aqui, perguntas que eu ouço com certa frequência, mas eu queria que você pudesse explorar um pouco mais no detalhe esses setores que eu comentei, como é que está a conjuntura daqui para frente. João Carlos, é um prazer. Esse é o nosso dia a dia, que a gente vive aqui o dia inteiro. Então, se tivesse mais uma hora, a gente falava mais uma hora. Mas, assim, de uma maneira geral, o todo, como é que a gente enxerga, né, olhando para frente? Estruturalmente, está tendo uma mudança clássica, né, muito clara para a gente, então a mudança do passivo que financia o mercado imobiliário. Com esse ensejo aí de mudança, né, da reforma tributária, vai tributar dividendo, não vai tributar os rendimentos de fundo imobiliário, né, então as incorporadoras, o cara se perguntando, olha, vai tributar o dividendo das SPE. Isso tudo trouxe para a gente assim, a única certeza, né? Esse passivo vai mudar, a estrutura que financia, o passivo que financia o mercado imobiliário, ele vai mudar e está mudando, né? As pessoas físicas estão conseguindo ter um entendimento mais claro disso. Então, a gente olha que isso é um trend para cima, pronto. Então, acho que a indústria ela vai crescer e vai continuar crescendo nesse sentido, e ela vai continuar se desenvolvendo do ponto de vista de governança, né, do ponto de vista de número de investidores, da distribuição desse passivo em termos de investidores, pessoas físicas e investidores institucionais. Isso tudo vai mudar toda a dinâmica do mercado. Olhando um pouco para o micro, né, já entrando nas tuas questões, a gente pode começar aqui com diversos setores. A gente olha, por exemplo, o setor de shopping center, que foi um dos que sofreu bastante, né? O que a gente viu
foi uma aceleração, né? Combinado a tudo isso, a gente viu uma aceleração do e-commerce na esteira dos shoppings fechados, né? E o que ficou claro para a gente foi o que está mudando, na verdade, é o comportamento do consumidor, né? O shopping nunca foi uma coisa estanque, né? Que sempre foi um ser vivo que sempre se adaptou. Na nossa visão, o shopping ele vai continuar se adaptando, né? Não tenha dúvida disso, trazendo mais tecnologia, estando mais próximo do consumidor, servindo de base para ser o ponto de distribuição first mile para o consumidor, né? Então, tudo isso, a segunda questão é em quanto tempo isso vai acontecer, em quanto tempo os lojistas vão se adaptar a isso também, em quanto tempo isso vai refletir no bottom line do resultado dos shoppings. Então, acho que vai ter uma desassociação entre o resultado de curto prazo, que a gente vai ver, já está vendo no resultado das empresas de capital aberto, que a gente tem observado, já um recovery, né, dos principais indicadores, seja de inadimplência, de venda, de fluxo. Eu tenho frequentado muito os shoppings, tenho assim, ficado impressionado com a retomada, né? Todo mundo querendo frequentar, ver e ser visto, ou seja, toda aquela questão da interação, da sociabilidade que o shopping traz, isso é muito verdade, isso continua, isso não é tese, né? Isso é realidade, isso é a base do shopping center, isso vai continuar. O que a gente vai ver é uma mudança da estrutura do mix dos shoppings, que vão mexer na estrutura de rentabilidade, né? E aí a grande aposta vem, né? Quanto da operating company vai vir esse over return, né? E aí o que significa isso? Quanto que eles vão ser capazes de entregar, né, esses anseios tanto dos consumidores, unindo, né, uma ponta à outra, né, unindo o consumidor ao varejista, tornando o shopping um centro de entretenimento, de lazer e compras que seja integrado com o mundo online, ou seja, não tem mais online e offline, esse negócio é uma coisa só. Isso vai requisitar dos operadores uma destreza, uma capacidade operacional, né, uma operation excellence muito maior do que o que a gente viu daqui para frente. Então, acho que isso vai ter uma divisão de águas aí dos melhores para os piores, a gente vai ver uma divisão muito clara de performance entre esses players todos e no tipo de ativo também, ou seja, evidentemente os shoppings dominantes que estão mais inseridos no contexto urbano vão se sobressair dos outros, na minha opinião. Perfeito. Então tem muita água para rolar. Desculpa te cortar aqui, porque o tema do shopping é importante. Você mencionou algumas coisas, né? Tem a recuperação que você identificou aqui como já em andamento, né? A gente está vendo o shopping cheio. Você citou pontos importantes como a estrutura e o mix de produtos / serviços, né? Dele ser um centro de entretenimento, que ele aprenda a lidar com essa questão do e-commerce, linkando ali esse mundo presencial com o mundo online. Mas, assim, de curto prazo, o que eu queria entender também qual que é a tua cabeça, você imagina que o shopping saia meio que cantando pneu aqui dessa pandemia? Vou fazer uma provocação pelo seguinte sentido. Na crise, quando a gente viu ali os anos de 2015, 2016, anos duros, muito difíceis para o Brasil em termos de retração econômica, o PIB tinha caído mais de 3%, 3,5%, era desemprego muito alto também, muito parecido com o que a gente viu de efeito aqui na pandemia. Na média, bons shoppings de empresas listadas em bolsa, eles conseguiam manter uma taxa de ocupação acima de 95%, 97%. E o que me surpreendia naquela época, que eu ainda um pouco antes disso, eu ainda fazia análise de ações, é que eles conseguiam repassar preço acima da inflação, né? Que é um item que está incomodando um pouco, mas incrivelmente o shopping ele era quase que um safe haven, né? Que era um porto seguro ali no meio daquela turbulência toda. E aí a provocação é essa: o shopping, se ele tiver a demanda resgatada já no retorno com as pessoas vacinadas, ele sai com um resultado muito forte e depois vai se adaptando a esse mundo novo, né, do online versus presencial. Você acha que a pandemia causou um efeito aqui que, por conta da vacância, talvez a gente não tenha um rebote aqui tão porrada, né? Sabe o que mudou? Na verdade, foi a correlação entre o top line de venda e o bottom line de resultado. Isso, hoje, teve um shift e isso está desassociado. Então, respondendo a sua pergunta, é sim e não ao mesmo tempo. E por quê? Porque eu acredito sim que vai ter um rebound de venda, de fluxo e de consumo nos shoppings muito maior do que as pessoas estão imaginando. Eu acredito sim que vai ter essa retomada e a gente já está vivendo e vendo um pouco isso. Por diversas razões, né? As pessoas querem voltar a frequentar, já sentem que o shopping é um lugar seguro e tudo mais. Só que essa venda especificamente, ela vai se concentrar onde? Nas lojas âncoras, que foram menos afetadas, tem mais estoque, não vai ter ruptura de venda, tem o e-commerce, tem o delivery, né? Vai se concentrar onde? Nos restaurantes, na área de entretenimento e lazer.
Agora, o que acontece? Esses são os tenants que menos pagam aluguel, que mais demandam área e pagam menos por metro quadrado. Então, quando esse overflow desse resultado do top line indo para baixo, o que a gente vai ver primeiro é esse copo que está vazio hoje sendo enchido. Esse copo vai encher em termos de venda e tudo mais, vacância, inadimplência, antes de ter esse overflow para o free cash flow, para o NOI lá embaixo. Então, o que a gente vai ver é uma desassociação entre esse voo que vai acontecer e o resultado que vai ter um lag e vai vir um pouco depois. Então, eu acho que ainda vai demorar um tempo, a gente está pensando aqui uns 2 anos para a gente ver os resultados financeiros, talvez, até 2 anos para ver isso, se igualar o que a gente viu em 2019, que foram um ano aí que a gente pode estabelecer como talvez um ano recorrente. E mais do que isso, diferente das outras crises, o que a gente via? A gente via o desempenho de alguns varejistas cair, mas ele se mantinha no jogo e voltava, né? Tendo crédito, ele enchia o seu enxoval de produtos e a ruptura era menor. Hoje, o que você tem de combinação? Esse pequeno varejista foi vanished. Esse cara acabou. O que a gente está vendo é um inflow, né, uma reocupação dos espaços que ficaram, né, por varejistas que estão agora retomando o seu plano de crescimento. Isso é um bom insight, porque a comercialização ela antecipa o resultado dos shoppings. O que a gente já tem visto é uma aceleração da demanda por espaços, ou seja, a cabeça do varejista já está com nível de confiança melhor, tanto que ele já está acelerando o seu processo de contratação de novas lojas. Agora, vale um disclaimer muito importante. Tudo isso que eu estou falando ainda tem uma outra variável, que é o shopping que é muito dominante, né, e o shopping que não é dominante, né? Porque a volta ela vai se dar por esses shoppings mais maduros, mais qualificados, né, para as pontas. Então, essa dinâmica que eventualmente a gente tem que entender. Então, respondendo a sua pergunta, eu não sei se eu consegui ser claro, mas é sim e não ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado para poder fazer essa leitura no micro. Foi a melhor resposta que eu já tive para essa pergunta aqui. Gostei muito, tá? Particularmente falando. Então, tem esse descasamento, entendi. Estamos certos no sentido de que a receita vem, bate lá, mas o mix mudou um pouquinho, até esse negócio encheu o copo aqui em termos de geração de resultado operacional mesmo ali para distribuição lá na frente, demora um pouquinho mais. E lembra que as discussões sobre locação não se encerraram por aí. A gente está tendo agora uma aproximação muito grande entre lojistas, os varejistas e os shoppings, que a gente nunca viu. Nada melhor que uma crise para todo mundo se sentar e se ajustar. Isso está acontecendo. O Abraço tem feito um trabalho excepcional. Aqui um abraço para o Glauco, para todo o turma do Abraço, e todos os empreendedores. E isso tem, de certa forma, refletido de forma positiva. Porém, eu acho que ainda tem muito caminho ainda pela frente para ver esse crescimento real ainda nos valores de locação, né? Vamos ver, espero que seja melhor. Perfeito. Nossa, é isso. E a gente deve observar também o movimento, como você comentou aqui, de flight to quality, né? Que é aquele shopping dominante que tem esse poder ali mais forte. E aí, puxando esse gancho, até em benefício do tempo, a gente viu também movimentos similares de flight to quality no setor de lajes corporativas. Durante aquela crise que eu comentei, né? Que a gente passou aqui de uma retração econômica muito forte, alguns anos atrás, em que imóveis que eram bem localizados, com padrão construtivo que a gente chama de AAA, se beneficiaram em detrimento de áreas menos óbvias, mais afastadas do centro, em qualidades um pouco abaixo em termos de construção. E aí agora parece que a gente deve ver alguma coisa muito parecida, né? Então, se puder, contextualiza um pouquinho de laje corporativa, como é que ficou a questão do home office. Parece, minha opinião, que a gente tinha quase que uma bomba relógio para explodir, porque o setor de laje não tinha oferta durante muito tempo, e parece que essa bomba relógio ia explodir em 2020, 2021, 2022, aí veio a pandemia, desarmou tudo, e aí eu quero saber se a gente desarmou a bomba relógio ou se realmente a gente não vai mais ter pressão de ocupação, de vacância, de preço. O que a gente pode esperar para esse setor aí de laje corporativa? Esse é o setor que a gente, na nossa leitura, a gente conversa com muita gente, é o que tem mais dispersão de opinião, né? E assim, muita gente que entende muito falando uma coisa e outro que também entende muito falando outra completamente diferente. Mas na nossa leitura, o que a gente vê é que isso vai ser o meio do caminho, né? Eu acho que está havendo sim esse flight quality. Eu acho que já está claro, né, que todas as questões de Covid e essa questão do work from home, elas foram exageradas, né? Teve uma sobredemanda sobre não vai ter mais office, as pessoas vão trabalhar o tempo inteiro de casa. A gente já tem visto que, empiricamente, não é isso que tende a acontecer, dados os movimentos que tenham acontecido, tá? A vacância continua caindo, continua tendo demanda por espaços qualificados.
prédios que estão dentro desse contexto, né, que se formou em volta do que é a volta pós-pandemia, escritórios mais preocupados com a biofilia, com o bem-estar do funcionário, com o in and out, da entrada e saída fácil, e, eventualmente, o trabalho híbrido com bastante infraestrutura, né, para que as pessoas consigam se reunir em um ambiente mais agradável e mais produtivos, porque a cultura, mesmo a cultura da inovação, ela só se dá na pessoa física, na troca, né? Você não fala, vamos parar para inovar, né? A inovação vem do dia a dia, da troca, né? Da confiança mútua que gera quando você está frente a frente com outra pessoa. Isso, acho que é o primordial na tese de Office. Então, a gente ainda acredita que isso vai acontecer, isso vai reverberar para outras cidades, outros estados, as it goes, né? À medida que isso vai evoluindo. E é evidente, a partir do momento que essa demanda começa a voltar, a gente vê já vacâncias para esse tipo de ativo já ficando quase single digit, né? Ela ainda está ali no high single digit, o double digit bem low ali, 10, 11%, por exemplo, em São Paulo, mas a gente acredita que isso deve convergir, e como você tem uma limitação na oferta, eu acho que eventualmente a gente vai ver um catch-up de aluguel e esse aluguel continuando seguindo um trend de crescimento, absorvendo valores de inflação, né? Dado que o custo de construção e o custo de reposição também tem seguido um pouco o que tem acontecido com a inflação que vocês têm acompanhado. Agora, isso está completamente desassociado do que a gente vê, né, no mercado secundário. A gente vê ainda alguns fundos imobiliários, né, sendo negociados a valores abaixo do valor patrimonial ou com desconto excessivamente exagerado que não cobre custo de reposição, né? Então, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Uma coisa é o fair value, outra coisa que o mercado julga que é o valor correto, mas na nossa leitura, eu acho que esse é um mercado que ele também vai se adaptar, mas a gente tem um viés positivo para o setor de Office AAA, né? Por tudo isso que a gente comentou aqui, eu acho que tem muito ruído também nisso, né? As pessoas tendem a exagerar, né? Ninguém mais vai trabalhar do escritório, ninguém mais volta, vai diminuir espaço, muito pelo contrário, a demanda está aumentando, tá? Porque as pessoas estão se dando conta agora que contrataram muita gente durante a crise e não tem espaço para todo mundo. Primeiro ponto. Segundo, que as pessoas acabou aquela história de não cumprir norma, né? De botar um colado do lado do outro. Agora a norma é 1,20 de afastamento, 1,40, então vai demandar mais espaço. As pessoas querem estar em ambientes mais amplos e isso vai naturalmente fazer, de certa forma, dar um offset e mitigar um pouco esse efeito. Maravilha, nossa, perfeito. Acho que esse é o desenho mesmo, meio do caminho, né? Acho que não aquela bomba relógio que todo mundo esperava, mas também a gente viu que a pandemia mostrou uma necessidade de uma utilização do espaço corporativo, como você comentou, pela norma, pelo crescimento das empresas, pela facilidade de troca de informação, isso continua vigente e os preços secundários não estão refletindo isso. Para a gente, em benefício do tempo aqui, para a gente passar os principais setores de tijolo, né? Fala um pouquinho do setor de logística. O setor de galpões logísticos, ele foi meio que um queridinho durante o começo da pandemia. Hoje, depois da alta de juros, a gente já não tem uma demanda tão grande assim, mas estruturalmente no Brasil, a gente tem uma carência desse tipo de ativo. O que você imagina que seja daqui para frente, tanto o ciclo de incorporação desses ativos, quanto o preço do aluguel? Como que vocês enxergam isso? A gente parte olhando um pouco como é a qualidade do parque logístico brasileiro hoje, né? Que é muito aquém do parque logístico que a gente vê lá fora. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente pensa em oferta e demanda no setor logístico, a gente tem que ter uma observância muito clara sobre isso, que quando entra um galpão novo, é diferente de shopping, que o shopping estabelecido, maduro, é difícil você roubar market share, né? Quando você bota um galpão novo, 0 balas, 6 toneladas de piso, 11 de pé direito, toda tecnologia, cross-dock, todas aquelas tecnologias que a gente sabe que atraem os grandes ocupantes, cara, o galpão antigo está lascado. Então, assim, eu acho que tem essa barreira de entrada, questão de barreira de entrada. Outro, eu acredito muito no crescimento do e-commerce, que tem muito a crescer, então o e-commerce tem puxado um pouco essa demanda. A questão do last mile também é outra frente muito grande que vai sobressair aí no médio e longo prazo. Aí, trazendo um paralelo que a gente viu no mercado de telecomunicações, né?
você ter a demanda por last mile, ela não viabiliza, né, a demanda por grandes naves e grandes galpões dos outskirts de 30, 60 quilômetros. Muito pelo contrário, se aconteceu o que a gente viu que aconteceu no Unbundled, no last mile, nas grandes redes de backbone de infraestrutura de internet, você viu que a cada last mile, a cada cobre que chegava na casa do outro e essa rede ia crescendo, mais crescia a demanda, né, por esses backbones consolidadores regionais. Isso, na minha opinião, é o que vai acontecer exatamente no setor logístico. Tá? Então, essa demanda vai continuar. Eu acho que, independente da inflação que a gente tem visto, o yield on cost que a gente tem visto, né, no desenvolvimento de galpão, ele ainda tem uma margem de segurança relativamente boa. A grande preocupação nossa é quanto de pass-through a gente ia ter no preço dos galpões dessa inflação para o preço das locações. Né? Isso já está começando a acontecer, o que demonstrou que ele não era reajustado, porque os contratos lá atrás, diferente de shopping, que sempre foram montados com um step-up contratual a cada 2, 3 anos, o mercado de galpão logístico, a característica básica dos contratos, atípicos ou não, era um contrato do mesmo valor durante 10 anos. Por isso que não crescia. Né? Então, agora, eu acho que esse pass-through tem acontecido. Isso, de certa forma, vai equilibrar parte de todo esse custo de inflação, que vai dar pressão em margem, evidentemente, mas ainda existe, eventualmente, um incentivo no yield on cost, né, para bons localizações, para bons galpões. Isso vale o disclaimer aqui, não é qualquer coisa, não é oba-oba, galpões bem feitos, resilientes. Eu acho que tem um bom espaço. Eu ainda vejo aí 3 anos de ciclo de expansão ainda para o mercado de galpão. E aí, perfeito. Nesse sentido, você enxerga, então, talvez que o desenvolvimento esteja versus o que a gente enxerga aqui de mercado secundário, um pouquinho mais atrativo, ou a gente também tem oportunidades aqui nos ativos já existentes, ou eventualmente até já listados em bolsa? Não tem, existe oportunidade também em ativos já existentes. Eu acho que isso, seja por retrofit ou seja por algum tipo de oportunidade de dispositivo de ativos, eu acho que essa oportunidade existe. Lembro que a operação conta muito também nesse caso, mas eu acho que a maior parte das oportunidades também vão estar na parte de desenvolvimento, inclusive fora do eixo aqui, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu acho que vão ter outras oportunidades, porque o e-commerce não se limita a isso, né, essa região. Então, isso pode gerar uma demanda excedente bacana também, que vai continuar norteando o crescimento do setor. Maravilha. Thiago, acho que muito boa a explanação. Diante de tudo que a gente colocou aqui, agora caminhando para a reta final aqui do nosso painel, contextualiza um pouco, então, o que vocês pensam, como pensam atuar, né, como a JGP pensa atuar aqui, daqui para frente no ramo do real estate, em termos de produtos. Dá uma pincelada para a gente o que deve estar por vir, e aí a gente caminha aqui para as considerações finais. Tá bom. Então, como eu falei, eu acho que a gente precisa, olhando esse macro todo e pensando a longo prazo, ter uma estrutura, né, que seja abrangente nesse aspecto, mas ao mesmo tempo não perca o foco da conjuntura e oportunisticamente entrar em cada setor no momento adequado. Para isso, a gente está criando 3 verticais, né? Uma vertical de fundos transacionais, estamos falando aqui de FOFs, fundos de estratégia, fundos de papel, fundos de tijolo e fundos de desenvolvimento. Tá? Mas o que é de diferente na gente é que a gente pensa em como prover produtos diferentes baseado em toda a infraestrutura que a JGP já tem. Então, por exemplo, se a gente for pensar num produto FOF, por exemplo, vai fazer mais um fundo FOF? Não, claro que não. A gente quer montar um fundo de estratégia, onde a gente aproveite toda a bagagem que a gente tem em equities, né, do mercado imobiliário, tirando proveito da nossa área de crédito, do nosso time de research, que tem aqui especializado em real estate, de toda a nossa equipe de 11 desenvolvedores, vários medalhistas em desenvolvimento de tecnologia, para colocar a tecnologia a nosso serviço na escolha desses ativos. E assim como a gente tem pensado também em outras classes de ativos, né, que não são tradicionais para o fundo de tijolo e para o fundo de desenvolvimento. Então, esse é um pouco o que a gente tem visto. Deve vir coisas bastante interessantes aí pela frente, que a gente tem, a gente já está bastante evoluído, mas com calma, com cautela, né? A gente é fácil para quem pensa no longo prazo entender que a gente também não vai correr agora. A gente tem um entendimento claro das janelas que o mercado nos oferece. Então, a gente vai surfar essa oportunidade dessa forma. Maravilha, muito bom. Aguardamos aí ansiosamente. A todos que nos assistem, estamos caminhando aqui para o encerramento desse painel. Thiago, foi um prazer esse bate-papo, acho que muito enriquecedor. Pena que a gente tem
né, uma limitação aqui. Eu acho que se deixasse, a gente falava de cada setor aqui mais de 2 horas. Mas foi muito gostoso, muito proveitoso. Eu agradeço muito mesmo a participação de vocês. Eu acho que valeu muito a pena. Agradeço a participação de todo mundo que nos assistiu aqui. E é isso. Eu acho que foi muito enriquecedor e contamos aí com vocês para outras conversas daqui para frente, tá bom? Não, tá ótimo. Eu que agradeço, em nome da JGP, do time de Real Estate também, todo o suporte que a XP tem nos dado, né? Desde o início, quando a gente pensou em montar a hora, a gente pegou o telefone, ligou para vocês, a gente teve prontamente bastante insight, bastante informação. Então, o que a gente mais quer é ficar próximo, evidentemente aprender muito com vocês também, que a gente tem aprendido com vários outros gestores do mercado também. Então, a gente está muito otimista, olhando para o longo prazo e para quem vive mercado imobiliário sabe que esse é um negócio também de muita paixão, muito suor, né? Muito sola de sapato. Então, muito obrigado. É isso. Obrigado, Thiago. Obrigado a quem nos assiste. Até uma próxima.